Eu tenho dito aqui que um dos temas centrais da Bíblia, ou o tema central, principal da Bíblia, é o amor. Porque sem o amor, nós não estaríamos aqui. Amém, queridos? Amém, André? Alguém teve que expressar o seu amor. O Senhor, Ele é a expressão do amor. A essência de Deus é o amor. Deus exala amor. E nós falamos isso na semana passada. Nós iniciamos a série Obras da Carne versus Frutos do Espírito. Depois nós falamos sobre o amor, o fruto mais excelente de todos. Semana passada nós falamos sobre o Deus de amor, que é o Deus, por isso que o nome dele, a Bíblia vai dizer, Deus é amor, amém? E hoje nós vamos para a primeira carta de Paulo, capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Eu quero 25 minutos da sua atenção, amém, queridos? Primeira carta de Paulo, capítulo de número 13. Deus tem nos nivelado a igreja, que sem o amor não tem obra, sem amor não tem igreja, sem amor não tem ministério, sem amor não tem família, sem amor a gente vive uma vida sem propósito, sem direção, sem destino e vamos se frustrar. O amor é a base de tudo para nós, amém, queridos? Porque Deus é amor e a prova disso Ele demonstrou em João 3,16. Ele enviou o seu único filho, unigênito, para morrer, para perecer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Então você escreva aí, por favor, o caminho mais excelente. O caminho mais excelente. O amor. Vamos lá? Você só volta um pouquinho aí no versículo de número 31 do capítulo 12, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Aí a gente vai finalizar lendo o capítulo 12, só o versículo 31. Aí a gente vai atravessar, virar para o capítulo 13 e vamos continuar assim. Amém? É o Arles que está aí hoje, né? Coisa boa. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas eu vos mostrarei um caminho melhor do que esse. Um caminho mais excelente, André. É o que está na palavra. Vamos lá? Capítulo 13 agora. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um sino que soa, ou como um prato que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, que eu não tenho, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é bom, o amor não é invejoso, o amor não trata com soberba, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal, não folga com a injustiça. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo toda ciência e entendimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E qual é o maior desses? Qual é o maior desses três? O amor. Senhor, bendito és tu, bendito seja o teu nome. Nos dê a graça e inspiração para poder falar à sua igreja nessa noite. Tudo aquilo que pelo Espírito o Senhor colocou no meu coração. O Senhor falou comigo, ó Pai, nesses dias, e o Senhor irá agora falar à sua igreja de uma forma clara, simples e profunda. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos só relembrar algumas coisas aqui. Então, nós estamos lá em Gálatas 5, mas nós estamos falando de amor, então eu estou percorrendo alguns textos. Gálatas 5, 22, onde fala sobre o fruto do Espírito. Nós falamos sobre as obras da carne versus o fruto do Espírito, que um se opõe ao outro. Não tem como eu viver andando na carnalidade e viver espiritualmente. Ou eu sou espiritual ou eu sou carnal. Por quê? A carne e o espírito se opõem um ao outro. As obras da carne é um produto da nossa natureza caída. Nós falamos sobre isso, né? As obras da carne, elas são produzidas por intermédio da nossa carne, por causa da nossa natureza caída, pecaminosa, pois a carne se inclina para o mal, e a carne, ela projeta tudo isso, né? A carne processa tudo isso, todos os desejos da nossa carne, primeiro é processado no laboratório do nosso coração, e nós falamos sobre isso. É só trazer um resumo aqui rapidinho. Aí nós falamos sobre o fruto do Espírito, que se opõe às obras da carne. Nós explicamos que não são frutos no plural, é um fruto, porque é uma só fonte. Essa fonte é o Espírito Santo. É como se fosse uma mexerica que tem vários gomos, mas procede de um só fruto. Se você comer cada gomo da mexerica, ela vai ser o quê? Mexerica. Todas as fontes que tem ali de vitaminas vai ter naquela mexerica que você comer ela, beleza? Então, é fruto do Espírito. Nós estudamos aqui sobre o Deus que é amor, a essência de Deus é o amor. Por isso precisamos que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito. E nós estudamos aqui um pouco por que Paulo não começou pela alegria, né? Por alegre, né? Não começou pelo domínio próprio, pela paz, enfim, pelos outros frutos. Começou pelo amor, porque o amor é o mais excelente de todos. O amor nivela todos os outros. Amém? É por isso que Paulo começa dizendo: mas o fruto do Espírito é o amor. Amém, queridos? Nós estudamos aqui que a Bíblia aponta 4 tipos de amor. O amor eros, que é o amor romântico. O amor filéu, ou filos, que é o amor entre amigos. O amor estorge, que é o amor de família, é o amor que já vem do ventre. É o amor do pai pelo filho, do filho pelo pai, de irmãos. E o amor ágape, que é esse amor, o amor agapau, o ágape, como você queira, do grego, que é o amor sacrificial. É esse amor que Deus
quer que por meio do Espírito seja gerado em nós, que o Espírito produza em nós o amor ágape, que é o amor que Deus demonstrou à sua igreja. Queridos, a igreja de Coríntios, preste atenção por favor, buscava com muito zelo e intensidade para obter os dons espirituais. A igreja de Coríntios, pensa numa igreja fogo puro, irmãos, era a igreja de Coríntios. Pensa numa igreja, como intitularam a gente, né? Uma igreja pentecostal, peteca. Era a igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios tinha profetas, na igreja de Coríntios tinha doutores, na igreja de Coríntios tinha teólogos, igreja fantástica, a igreja que tinha os dons espirituais. Naquela igreja tinha mestres, tinha pessoas entendidas na área da ciência, era uma igreja totalmente dedicada, ele se preocupava em buscar os dons espirituais, a igreja de Coríntios. Se você quer ser mais pentecostal, estude a primeira e a segunda carta de Coríntios, amém? Você vai ver que igreja fantástica, que igreja sensacional, igual você se entregou ao Espírito nessa noite. Isso não começou aqui, isso começou na sua segunda-feira, que eu tenho ensinado aqui que o culto não começa no domingo 7 horas, o culto começa na segunda-feira pela manhã, quando eu acordo. Eu tenho aprendido e tenho ensinado aqui também para nós, que o culto não acaba agora às 9 horas, 8h45, não. O culto, ele começou quando entregamos a vida a Jesus, vai se culminar na eternidade e nós vamos cultuar uma vida toda com Jesus. O culto não termina, o culto continua, amém, queridos? Então, a igreja de Coríntios, ela buscava com zelo os dons. A igreja de Coríntios, ela se preocupava em obter os dons espirituais, porque ela entendia que os dons eram a marca da espiritualidade. A igreja de Coríntios pensava que se eles tivessem muitos profetas, pastor Felipe, se eles tivessem muitos doutores, muitos teólogos, isso seria a marca da espiritualidade deles. Eles seriam conhecidos como, se fosse nos dias de hoje, a igreja de Coríntios seria conhecida como a igreja mais pentecostal da cidade de Guarapari. Por quê? Era uma igreja que orava de manhã, agora eu vou conjecturar sem ferir a Bíblia, tá? Era uma igreja que buscava os dons de manhã, meio-dia, no pôr do sol. Era uma igreja que se preocupava em buscar os dons espirituais. Débora, a preocupação exclusiva da igreja de Coríntios era os dons espirituais, querido. Essa igreja, ela tinha uma preocupação em quem orar em línguas, quem interpretar as línguas, quem era o profeta da noite. Eles se preocupavam muito com isso. Por quê? Porque eles entendiam que a espiritualidade, eles só seriam espirituais se eles tivessem os dons. Eu acho que nós não estamos muito diferentes nos nossos dias à igreja de hoje, a igreja ordiana, a igreja do agora, a igreja do arrebatamento. Eu acho que nós não estamos diferentes, porque nós estamos inseridos em um contexto que para nós sermos espirituais, nós temos que ter 3 jeitos, nós temos que saber manipular, nós temos que ter performance, nós temos que chegar o microfone bem perto e gritar, e deixar o povo surdo, e a galera sair da igreja sem entender nada do que aconteceu, que cara pregou, que eu não entendi nada. Nós se intitulamos pentecostais, né? Aquele cara que prega muito rápido, que fala muito rápido, que cita milhões de versículos na Bíblia. É o mestre. Ou nós somos intitulados pentecostais quando o pastor da igreja revela CPF, sobrenome, revela tudo. Pode ver que as igrejas estão lotadas, as igrejas que se preocupam muito em mostrar que são alguma coisa. Aqui também tá no número maravilhoso.
Olha aqui para mim. Mas você liga a internet, a televisão, nós não estamos muito diferente longe da igreja de Coríntios. Tem muitas igrejas nos nossos dias e a intenção de buscar os dons não é errada e não é ruim, mas a forma de fazer está incoerente com a palavra de Deus. Porque muitas dessas já incorreram até no erro do mercado com a igreja. Você tem que levar uma boa oferta para receber uma boa revelação. Você tem que entregar alguma coisa para receber. Olha aqui para mim. Quando Jesus chega lá no templo, lá fora, estava vendendo-se várias coisas ali, estava acontecendo um mercadinho ali fora do templo, da igreja. Jesus faz o quê? Quebra tudo. Aí você pensa assim, é porque não pode ter uma lanchonete na igreja, o irmão não pode trazer um livro para vender. Quem já foi dessa época? Não podia, porque eles confundiam esse texto. Achavam que Jesus estava dizendo que não podia se vender nada da igreja. Não é isso. O que estava acontecendo ali é que Jesus queria uma adoração sacrificial, mas a adoração se tornou fácil. Porque era só chegar na porta da igreja, que o sacrifício estava lá. Ele não tinha o cuidado de tratar durante um ano uma ovelha, um novilho, cuidar, preparar para chegar lá e levar o melhor para Deus, para se apresentar diante do altar. Porque lá na porta era só comprar, era só ter dinheiro que comprava, e aí era mais fácil. Quem está comigo e está entendendo diz amém. Meu Deus, pregar no Espírito é diferente. Olha aqui para mim, vamos voltar aqui. Então essa igreja era uma igreja espiritual, era uma igreja que se preocupava muito com os dons espirituais, era uma igreja que acreditava que a marca da espiritualidade estava nos dons. Porém no capítulo 13, onde nós acabamos de ler, que Paulo escreve essa carta para os irmãos de Coríntios, o apóstolo Paulo procura levar aquela igreja para o caminho certo. Vou repetir. No capítulo 13 da carta que Paulo escreve aos nossos irmãos de Coríntios, Paulo quer levar aquela igreja para o caminho certo. Pois existe algo mais importante do que o exercício de dons espirituais. Ainda que esses dons sejam extraordinários, o amor é o caminho certo e mais excelente que Paulo vai ensinar àquela igreja. Quem está com a Bíblia aberta, por favor? No capítulo 12, versículo 31, coloca aqui para mim, por favor, Arles, 12, 31. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai ensinar a igreja, ele vai dizer à igreja que existe um caminho melhor, um caminho certo, um caminho mais excelente. Quem está comigo aqui? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ponto e vírgula. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que Paulo está dizendo? Não é errado você procurar os dons. Não é errado você procurar o dom de línguas, o de profetizar, de ser um mestre, na palavra da ciência, da sabedoria. Ele está dizendo, procurar os melhores dons. Só que ele está dizendo para essa igreja, eu tenho um caminho melhor para vocês. E o Senhor está dizendo para a Catedral da Restauração hoje, eu tenho um caminho melhor para vocês do que somente se preocupar com o dom. O Senhor está dizendo para nós, eu tenho um caminho melhor, um caminho de excelência, um caminho mais sólido do que somente se preocupar com os dons.
somente de olhar para alguém e dizer se aquela pessoa é espiritual ou não, se ela grita, se ela pula, se ela sobe na caixa do som, se ela bate na perna, aí essa pessoa é espiritual, se ela grita, se ela chega o microfone para perto da boca. Paulo está dizendo aqui, eu vou ensinar um caminho melhor para vocês. Há um caminho mais excelente do que ser uma igreja onde todos os dons se manifestam de forma máxima. E esse caminho é o amor. Há um caminho mais excelente do que ser, podia anotar isso aí, do que ser uma igreja onde os dons se manifestam de forma máxima. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho um caminho certo para vocês e melhor e mais excelente. Vocês profetizam muito, oram muito em línguas, vocês têm uma boa performance, mas eu tenho um caminho melhor para vocês. E é Paulo, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Entende, querido? Há um caminho melhor. O apóstolo Paulo estava fazendo isso, apesar de se preocupar muito em buscar os dons espirituais. A igreja de Coríntio era uma igreja extremamente problemática. E o que eu conheço, pastor Felipe, de pastor que está sofrendo, que as irmãs do círculo de confusão falam língua estranha no dia do culto, oram, ensaiam louvor, mas quando saem na porta da igreja são as primeiras a criar confusão, contenda, dissensão, caluniar, falar do pastor, falar da esposa, falar do obreiro, falar do líder de louvor, falar de quem canta, de quem prega, são as primeiras. É uma igreja de muito fogo, muito poder, muito espiritual, cheias de dons, só que é uma igreja problemática. Vai apertar mais. Xarabachore, cabadarabachore, camandarabagai. Vai apertar. A igreja de Coríntio era uma igreja dividida. Era uma igreja de partidarismo, pastor. Era uma igreja de partidarismo. Essa igreja aqui é a igreja que uns era de Paulo, outros era de Apolo, e os piores estão aqui, os que era de Jesus. Diácono Edilson, porque os de Paulo obedeciam a Paulo, os de Apolo obedeciam a Paulo, e os de Jesus? Não, só tem aqui, lá não tem não, pastor, lá não tem. Aqui na igreja não tem não, só tem lá fora, na igreja dos outros, aqui não tem não. Quem está aqui comigo? Essa igreja que Paulo tinha que dizer, que teve que repreender, dizer que a glória não é de quem planta, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas a glória era do Senhor. Essa igreja é a igreja espiritual. É a igreja que se preocupava de noite com os dons espirituais, porque eles achavam que era a marca da espiritualidade. Diácono Rafael, é essa igreja. É essa igreja que de dom não faltava nada. Pensa numa igreja peteca, eu estou falando isso aqui repetindo, era essa. Só que era uma igreja problemática. Essa igreja, além de ter esse partidarismo que eu te falei, e o pior é que era os de Jesus. Pastor, porque o de Jesus ninguém manda. Que o que é de Apolo obedece a Apolo, o que é de Paulo obedece a Paulo, e de Jesus sabe o que fala? Quem manda em mim é Jesus. Pastor não manda em mim, quem manda em mim é Deus. Filho. Então você não entendeu de princípio de autoridade, mas eu posso te dar um estudo exclusivo para você. Que a Bíblia diz que a gente deve honrar as autoridades que forem impostas sobre nós. Eu tenho que honrar até o prefeito da cidade.
concordando com a gestão dele ou não. Eu tenho que honrar o vereador, o líder comunitário. Eu tenho que honrar aqui a adolescente que cuida das crianças. Lá com os adolescentes ou com as criancinhas, a autoridade está sobre ela. Eu deleguei a autoridade sobre ela e lá eu tenho que pedir permissão para falar. Isso é princípio de autoridade. Os de Jesus são os piores. Porque o de Jesus ninguém manda ele. No céu ele não vai entrar. Porque se ele não obedece, eu ou alguém que é líder aqui, que ele vê, que é de carne e osso, irmão, você não obedece a Deus de lugar nenhum, irmão. Posso melhorar? Nós somos hipócritas às vezes. Vamos continuar? Essa igreja era muito espiritual, mas ela era problemática. Outro problema dessa igreja. Essa igreja tinha 2 irmãos brigando na justiça, doutora Raquel. Um irmão está processando o outro. Essa igreja tinha 2 membros da mesma igreja, que um levou o outro para a justiça e estava brigando para resolver o problema nos tribunais da cidade. Essa é a igreja do fogo. Essa é a igreja dos dons, que a marca era os dons para eles. O que faltava para essa igreja, irmãos? Faltava o caminho mais excelente. Faltava o amor para essa igreja. Por isso Paulo vai ensinar aqueles irmãos um caminho mais excelente, que era o amor, que era o que estava faltando àquela igreja. Aquela igreja faltava o amor entre os irmãos e seus membros, e dos seus membros para com Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Vamos ser sinceros? Vamos voltar à sã doutrina da palavra de Deus? Vamos voltar para a palavra? Vamos parar de balela? Vamos parar de criancice na igreja? Vamos parar de conversa de oba-oba? Posso ser sincero, irmão? Posso? Eu não estou cansado de Jesus, que Jesus não me cansa. Eu não estou cansado de servir você, porque você não me cansa. Eu preciso melhorar igual você. Tudo começa a partir de mim. Mas vamos ser crente, vamos chegar à maturidade. Vamos sair dessa fase de meninos espirituais. Vamos começar a amar uns aos outros de verdade. E o amor, que é o caminho mais excelente, esse amor de Coríntios capítulo 13, da primeira carta que Paulo escreve, que é o caminho mais excelente, não é um amor fingido, é um amor verdadeiro, é um amor genuíno. Não é um amor só de palavras, é um amor que, amor, eu vou repetir, escreva isso aí, eu falei isso essa semana passada. Amor, ágape, não é um sentimento, eu decidi amar. É atitude, eu tenho atitude, eu decidi te amar e ponto. Eu decidi te amar, irmãos. Por que casal de namorado não ama, gosta? Pastor, o senhor está dizendo que eu não amo minha namorada. Você não ama, irmão. Eu quero ver você amar quando você casar. Porque quando está namorando é flor toda semana, fica no telefone até 3 horas da manhã, e fica assim, desliga você, não, desligo eu, não, desliga você, não, desliga você, não, eu vou desligar, não. Eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje, a gente continua semana que vem. É igual o primeiro amor com Deus. A gente fica, Deus, fica comigo, vem, eu te quero, eu te amo, eu te desejo mais que tudo, mais que o mundo. Só que aí vai passando o tempo, né? Aí a gente não liga para Deus na segunda, vou ligar na terça, aí não liga para Deus na terça. É mais ou menos assim. Você não ama, cara, só ama depois que casa. Que aí você vai acordar com aquela moça que só andava de maquiagem bonita, no salto. Aí você vai acordar com a cara cheia de remelo.
com a cara inchada. Alguém está falando aí, fala Deus. Entende? É aí que o amor é colocado à prova. Aí eu decido o quê? Amar. Hoje, um momento de oração que eu estava com Deus, eu falei assim, Deus, obrigado pelo Senhor permitir eu casar com a minha esposa, o Senhor restaurou a minha vida e me permitir amar ela todo dia. Porque eu comecei a entender hoje oração, coisa que a gente já sabe, mas o Espírito lembra. Essa coisa de que eu já vi muita gente falou assim, meu presente de Deus, e o presente de Deus está em outra casa agora. Casamento não é presente de Deus, casamento é escolha sua. E Deus te dá, porque você escolheu. Glória a Deus. E você decidiu amar essa mulher aí que está do seu lado. E você decidiu amar esse homem. Não é um sentimento, é uma decisão. O que a gente sente, aquilo que aflora, que o coração palpita. Quando eu vi minha lourinha aqui pela primeira vez, coração deu aquela palpitada, coração deu aquela amolecida, né? Né, meu bem? Isso é um sentimento que aflora, mas não é amor. É uma paixão que aflora pelo sentimento de ter aquela pessoa. Agora o amor vem depois que você casa. É depois que casa. Aí depois que casa os bombons não chegam mais. As cartinhas não chegam mais. O celular não toca mais. Fala Deus. Porque a gente vai caindo na rotina. Outro dia nós fala de família. A gente abre o confessionário. Mas olha aqui, amor, anota isso aí. O amor agapau, o amor ágape não é um sentimento, é uma decisão. Eu tomei a decisão de amar o diácono Rafael, eu tomei a decisão de amar o Ednan e a sua família, eu tomei a decisão de amar o Edilson, de amar o André, eu tomei a decisão de amar cada um de vocês. Mesmo que às vezes da hora de sentar assim e falar, irmão, será que seu tempo não acabou aqui não? Brincadeiras à parte. Talvez vocês também queiram sentar com o pastor e falar, pastor, será que o seu tempo não acabou aqui não? O senhor está pegando meio pesado. Vamos orar, né, irmãos? Olha aqui para mim. Brincadeiras à parte, então. O amor é uma decisão. Deus decidiu me amar e te amar. Ele decidiu me amar e te amar. Então qual era o problema dessa igreja? Problema de relacionamento. E onde tem problema de relacionamento, é falta de quê? De amor. Aí Paulo está dizendo, eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. Porque aqueles irmãos precisavam amar um ao outro. Abre a Bíblia aí para a gente só começar o sermão e eu vou orar para terminar. Semana que vem a gente continua. Eu vou ser fiel ao tempo hoje. Tem alguém comigo aqui, amém? Tá claro, tá tranquilo, tá simples, amém? Vamos lá então. Qual é o caminho excelente, pastor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então no versículo 1, Paulo
do versículo 1 ao versículo 3, ele vai usar uma linguagem chamada hipérbole. O que significa isso? Que não quer dizer que aconteceu ou que aconteça, ou sejam verdadeiras. Ele está dizendo, ainda que aconteçam, o amor é maior do que elas. Entende? Ele não está dizendo que aconteceu. Vamos lá ler para você entender, ó. Ainda que eu falasse, versículo 2, por favor. Ainda que eu tivesse, ó, o ainda aí de novo. Olha aqui no finalzinho, ainda que tivesse de novo, ainda. Ele não está dizendo que aconteceu. É uma hipérbole. Não é que é uma verdade, entende? Vamos lá no 3. Ainda que distribuísse. Pegaram? Então ele está usando o ainda. Pode voltar lá no 1. Aí no versículo 1, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ele não está dizendo que alguém seja capaz de falar todos os idiomas humanos, ou falar a língua dos anjos. Ele está dizendo que ainda que alguém tivesse a capacidade de falar todos os idiomas que existem na terra, ele está dizendo, se alguém tivesse essa capacidade, se eu ou alguém aqui da igreja de Coríntios tivesse a capacidade de falar todo o idioma da terra, se não tivesse o amor, de nada valeria. Ele está dizendo, se tivesse um homem aqui muito espiritual, uma mulher nessa igreja muito espiritual, que conseguisse falar a língua dos anjos, essa pessoa, se ela não tivesse o amor, de nada valeria. Versículo 2. No versículo 2 ele vai fazer a mesma coisa. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria, de nada valeria. Ele vai fazer a mesma coisa dizendo, ainda que tivesse um profeta entre nós, que conhecesse todos os mistérios de Deus, que tivesse todo o conhecimento de Deus, que conhecesse tudo na área do Espírito, e se essa pessoa não tivesse o amor, ou não tiver o amor, de nada vale. Aí ele continua, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte. Se tivesse alguém aqui, eu não conheço, se você conhece, que já disse a uma montanha assim, montanha, Buenos Aires, montanha de Buenos Aires, sai daqui e vai para Vitória. Você já conheceu alguém que teve essa audácia, que já fez isso? Com qualquer montanha na história, você já ouviu falar sobre isso? Não, né? Mas Paulo está dizendo, se tivesse alguém com uma fé retada dessa, se tivesse alguém com uma fé dessa, que vai olhar para a montanha e dizer assim, monte, sai daí, vai para lá, e o monte sair, ele está dizendo, se não tiver o amor, não vale. Você pode ser o maior profeta da sua cidade, se não tiver amor, não vale. Você pode ter uma fé, que você vai dizer para o monte, sai daí, vai para lá, se não tiver o amor, não vale, de nada vale. Versículo 3, para a gente concluir o começo desse sermão. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, coisa muito incomum de acontecer, alguém entregar o corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Para finalizar, Paulo está dizendo, ainda que alguém desse doações generosas aos pobres e necessitados, ainda que alguém entregasse toda a sua fortuna,
mesmo que não tem, amém? Mas Deus vai te dar, em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Glória a Deus. Mesmo se alguém fizesse isso, mesmo se alguém morresse queimado, a gente conhece homens bombas, homens que se entregam à morte, pessoas ativistas, por uma religião, pessoas morrem pelo seu país, só que elas não morrem de amor. A intenção é boa, mas o propósito é totalmente equivocado. Homens suicidas, homens que se entregam à morte pela sua nação, homens bomba que morrem dizendo que está morrendo por Deus, pelo Deus dele. Tudo isso não existe amor, porque a base do amor, perguntaram um dia a Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E a lei, os profetas? O que ele disse? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o teu próximo como a você mesmo. Então, como alguém que diz que está morrendo pela sua pátria e matando pessoas inocentes, ama? Ele não ama. A intenção é boa, a intenção é até boa, mas a motivação é errada. Quem está entendendo até aqui diz amém? Então, querido, você pode ter dinheiro, você pode dar doação. Não, pastor, eu dou uma doação, isso é bíblico. Eu dou de comer aos pobres. Quando está no sinal, não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, eu dou a minha doação. Se eu tiver um trocadinho no carro, e faça isso mesmo, que quem dá aos pobres empresta a Deus. Vou repetir: quem dá aos pobres empresta a Deus. E Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Então pode ficar certo que o Pix vai cair na conta de Deus. Olha aqui para mim. Então, mas o Senhor, Paulo está dizendo, você pode distribuir a sua fortuna para os pobres, para os necessitados. Você pode até algo em comum, Paulo está dizendo, porque ainda é uma hipérbole, é uma coisa que não é verdade, é uma coisa que não aconteceu. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Por quê? O que conta no final, irmãos? O que conta no final? O que conta no final? O amor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O que vai contar no final não é quantas línguas estranhas eu falo com Deus. O que vai contar no final não é quantas pessoas que eu profetizei e Deus estabeleceu a palavra dele, porque a profecia não é minha, a profecia é de Deus, então a responsabilidade é dele. O que vai prevalecer no final é o amor. Eu vou até falar o que é da conclusão, mas você vai ouvir eu falar isso de novo. As profecias vão passar, a teologia vai passar, a sabedoria, a ciência vai passar, tudo isso vai passar. A única coisa que vai permanecer neste mundo e no mundo que está por vir, na Nova Jerusalém, na eternidade com Jesus, é o amor. É o amor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Faz tempo que eu não faço isso. Se você tem liberdade, segura na mão desse irmão que você ama. Ai, pastor, uma mulher que está do meu lado. Cara, se você não é leal à sua família, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Se você tem problema em pegar na mão de uma pessoa, você precisa nascer de novo, se converter de novo. O sangue de Jesus sobre a sua vida, o poder de Deus para te libertar. Nós somos todos crentes aqui, lavados e remidos. E o que me faz se corromper e pecar e sair da vontade de Deus não é um aperto de mão, pegar na mão de uma irmã que está do meu lado, mas é aquilo que eu já estou caído lá no meu coração, e eu preciso nascer de novo. Se você tem liberdade, se você é crente, Jesus, segure na mão de alguém. O Senhor está nos ensinando um caminho mais excelente, e é o caminho do amor. O Senhor está ensinando a nós o caminho mais excelente, e esse caminho é o caminho do amor.
A igreja de Corinto se preocupava muito com os dons, porque eles acreditavam que a marca da espiritualidade era os dons. Mas Paulo não está reprovando ele de buscar os dons, mas Paulo percebeu que eles não tinham problemas doutrinários. A doutrina da igreja de Coríntios era boa. O problema da igreja de Coríntios era problema de relacionamento. O problema da igreja dos nossos dias não difere muito do problema da igreja de Coríntios. A igreja dos nossos dias tem um problema muito sério, que precisa o Espírito de Deus gerar em nós o fruto do amor, e a gente se permitir que isso aconteça, porque a gente está com problema de amor. A gente ora muito, mas ama pouco. A gente jejua muito, mas ama pouco. A gente dá esmola, mas ama pouco. A gente dá oferta, mas ama pouco. A gente devolve o dízimo na igreja, mas ama pouco. A gente vem nos cultos de oração, no culto de ensino. A gente participa de conferência, mas a minha vida não muda. A gente ama pouco. Eu gostaria que você orasse agora. Gostaria que você orasse. Levante a sua voz em oração e diga: Espírito Santo, gera em mim o fruto do amor. Gera em mim o Espírito Santo. Nós estávamos indo pelo caminho dos dons. Nós estávamos muito espirituais. Aí o Senhor está usando Paulo e está dizendo: eu vou mostrar a catedral da restauração, um caminho melhor, o caminho certo. Paulo está dizendo: eu vou mostrar por meio do Espírito, eu vou mostrar a igreja brasileira, eu vou mostrar a igreja de Guarapari, eu vou mostrar a igreja no mundo, que o caminho que nunca era para nós termos saído é o caminho do amor. Só quem quer voltar para esse caminho de excelência. Nós vamos cantar aquela de novo, porque a gente precisa de um coração igual ao do Pai. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-no novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão,